Outra coisa é que quem tiver dúvida pode mandar ou no chat ou ligar o microfone a hora que quiser e me interromper, não tem problema, tá? Fica à vontade, perfeito? O que é o plano para nosso encontro de hoje? Não vou demorar muito, não, vou ser breve e no final também a gente abre um espaço aí para quem quiser conversar, fazer alguma sugestão, tirar dúvida, qualquer coisa assim. Falar sobre argumentação porque eu acho que é onde a maior parte assim, absoluta dos alunos estão tendo dificuldade. É algo recorrente, assim, é virtualmente impossível ler um texto que não tem algum problema na argumentação, principalmente em relação ao final dos argumentos. O final da argumentação, ele precisa ser estudado com mais calma. Isso aconteceu comigo recentemente com dois alunos que eu recebi mensagem deles. Um deles foi a Nicole e o outro foi um aluno da Scribs, eu não me recordo o nome dele. Imagino que ele deve estar participando da aula aí também. É como fechar o argumento já preparando para a conclusão. Muita gente já fecha o argumento iniciando de alguma forma, vamos dizer assim, fecha o argumento iniciando a conclusão no argumento. Isso é terrível, porque aí você perde o que você vai falar na conclusão. E tem outra forma mais fácil de fazer isso, que é fechar o argumento, preparando o terreno para na conclusão só ter que inverter aqueles problemas que você apontou. Eu vou mostrar isso na prática, se der tempo, hoje ainda também, tá? Então a gente vai falar sobre argumentação e modalização hoje em especial, como desenvolver um argumento maior, mais bem construído. E aí, quem tem a letra muito grande vai começar a sentir a necessidade de reduzir a letra, e quem tem a letra petitinha é só manter na mesma sequência, tá? Então é tentar fazer um texto melhor produzido. E antes de a gente entrar nesse mérito em si, eu acho que é o que falta para todo mundo, eu falo sobre isso frequentemente nas aulas de redação aqui. Em especial, quero mandar um abraço aí para o meu amigo que entrou, Edgar Oliveira, que foi colega meu lá na Universidade de Letras, no FMG. Um abraço, Edgar. Obrigado por participar. Fica à vontade aí para comentar qualquer coisa e ligar o microfone. É bom te ter aqui. Então, a gente falando sobre argumentação, como é que a gente vai construir um parágrafo ideal e com exemplo. E o ponto mais importante sobre redação, que eu acho que é o que falha para todo mundo, se você está fazendo redação com frequência e não está saindo do lugar, não está tendo crescimento, quem está fazendo lá na Scribs sabe que tem um gráficozinho para você ver qual a competência ali na área do aluno está saindo melhor. Então, saudades também, Edgar, abraço. Então, eu acho que a coisa mais importante para a redação é ler outros textos. Lá no banco de temas da Scribs, nos temas mais antigos, tem muitas redações prontas. Então, o que eu acho que você tem que fazer enquanto aluno? Ler, mas ler muito outros textos. Isso faz você absorver a bagagem. E outra coisa importante, ao ler esses textos, eu acho que vale a pena você destacar as frases ali que você achou interessante, dá para replicar, que não são frases específicas de nenhum conteúdo. Eu vou mostrar isso na aula também. Aproveitando que o Fábio está aí presente também, que é professor de História e Sociologia, inclusive acabei de gravar a aula de terceira geração do modernismo, tentar conseguir sistematizar os contextos históricos para fazer introduções melhores e argumentos melhores, fazendo paralelo em coisas que já aconteceram na história e que estão acontecendo da mesma maneira recentemente. Naquela redação, por exemplo, sobre doenças erradicadas, muita gente citou lá a revolta da vacina, eu curti isso, fica muito bacana, vale a pena. E sempre tentar, quando mencionar o evento histórico na redação, tentar mencionar pelo menos o século, a data, porque isso eleva um pouquinho a qualidade da argumentação. Então o estudo da redação está atrelado aí às áreas de humanas como um todo. É saber anotar essas coisas. A minha sugestão é que você tenha um caderninho aí, viu uma frase legal no jornal, viu uma frase bacana em outra redação, vai anotando, cara, vai construindo esses pequenos segmentos para você usar de recheio no seu texto. Tem que fazer uma redação lá em janeiro, uma só. Então, já que é para fazer um único texto, você pode construir várias bases pré-moldadas, vamos dizer assim, e só encaixar tudo isso. Ajuda demais no processo de redação e frisando mais uma vez, eu acho que quase ninguém faz isso, embora eu fale isso. Ano passado no cursinho eu falava quase toda a aula. Quem foi meu aluno passado lembra. Você tem que ler outras redações. Fazer redação é ler. Exemplo é o melhor método de ensino possível. Ler outros textos te faz construir textos melhores. Tenho certeza que você vai desenvolver na sua redação. Se seu gargalo é competência 3, você vai começar a melhorar ele lendo outras redações. Você vai ver as estratégias que os alunos que tiram notas altas desenvolvem, tá? E lá no banco de temas, lembrando novamente, você consegue ver o texto de outros alunos e consegue ver a nota. Então acessa que eles tiveram 920 ou mais, 900 ou mais, vai pegar exemplo de coisa boa, de que você tem que fazer de verdade. Os textos que estão lá no banco, eles estão corrigidos e comentados, inclusive, tá? Não só os seus próprios textos.
Fica aí uma dica, você devia anotar isso, fazer isso com certa urgência. Vamos avançar então? Vou arrastar aqui. Aí. Falando sobre a argumentação em si, lembrar que ela vai esbarrar aí na competência 2 em 3 principalmente, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a competência 4. Isso aqui, para quem é aluno, já está cansado de saber, então eu vou muito rapidinho. É entender a proposta, não desviar do assunto. Isso tem a ver, e para fazer argumentação, isso tem a ver com a produção da tese. Você lembra que lá na sua tese, você vai usar os termos sinônimos. Lembra daquela aula que a gente teve? Quem não viu essa aula tem ela gravada no canal. Você vai usar os termos sinônimos. Eu acho que a gente até chegou a comentar isso no cursinho antes da pandemia, no cursinho presencial. Os termos sinônimos ou quase sinônimos. Salve, Breno, obrigado por participar aí. Os termos sinônimos ou quase sinônimos do tema. Então, se o tema é doenças erradicadas, você vai pegar esses termos e vai colocar eles em algum lugar na sua tese. Isso vai te evitar a desviar do eixo temático. Muita gente desvia do eixo temático, a gente falando em argumentação hoje em especial, muita gente desvia do eixo temático simplesmente porque quer colocar qualquer citação, qualquer coisa e encaixar no texto e acha que está valendo. É uma síndrome que tem acontecido recentemente aí com movimentos na internet, porque um ou outro citou lá um super-herói, qualquer outra coisa assim, e se saiu bem na redação. Via de regra, isso não é o normal de acontecer, não é o ideal de acontecer. Então eu estou lendo um texto sobre educação, por exemplo, e aí do nada o cara coloca lá, sei lá, uma lei da termodinâmica, uma lei da física, igual a Nicole comentou aí, sei lá, Star Wars ou Batman. Cara, tenta sair fora disso. Tem uma aula aqui no canal da Scribs que eu falei sobre isso. Teve um aluno que fez um texto, o texto estava até bem escrito estruturalmente, mas era sobre adoção. Aí você pasme, o texto é sobre adoção no Brasil, o cara me cita na introdução The Walking Dead. Para mim, é extrapolar o limite do bom senso, porque o outro quer falar sobre cultura brasileira, aí ele tenta fazer um paralelo com Percy Jackson, porque os deuses gregos morreram, não sei o que lá, God of War, raio que seja, e aí isso tem a ver com a cultura brasileira. É viver dentro de uma distopia, viver fora da realidade que te cerca. Isso atinge a competência 3, que é selecionar e principalmente relacionar os argumentos que você está usando. Antes de começar, você tem na sua bagagem, você está no ensino médio. A maioria de vocês, eu imagino, que já formou, está no terceiro ano. Apesar que o terceiro ano, esse ano, foi terrível, né? Então, ensino médio. Aí você vai começar a escrever uma redação. O tema está lá. Cara, tanto faz o tema, foda-se, não importa. O tema está lá. Você tem um monte de bagagem que você aprendeu em geografia, nas ciências da natureza, química, física, biologia, em história, você tem uma porrada de evento histórico, em literatura, você aprendeu aquele tanto de contexto histórico, de escola literária, aquele tanto de coisa em literatura, e aí você vai citar super-herói, vai citar Percy Jackson, Batman, Harry Potter, não faz sentido, cara. Você tá... A Ana lembra desse exemplo aí do pessoal lá da pedra também dos gregos, assim, são coisas absurdas, não precisa. Acho que assim, forçar a barra. Para um pouquinho, pô, vou falar sobre, sei lá, reforma agrária, questões de terra, igual já teve recentemente aqui. Pensa lá no passado histórico brasileiro, você está pertinho. 500 anos é um tiro na história. Pensa lá, por exemplo, nas capitanias hereditárias. Então, uso da história do seu país, da cultura brasileira, da literatura canônica brasileira, para de ficar fugindo para esses enlatados americanos, esses besteiros. Você vai, assim, dá para fazer? Dá para tirar nota alta? Dá. É possível? Sim. Só que a chance de você fazer uma relação mal construída no texto é muito maior. Então, prefira a literatura, prefira a história, prefira a ciência, tudo que foi produzido no seu país em especial. E entender essa parte da história da sociologia é muito importante para você construir argumento de verdade. Se você parar 5 minutos antes de começar a passar a caneta na folha de rascunho, se planejar um pouquinho, eu tenho certeza que você vai fazer a argumentação melhor. E aí você vai evitar do corretor ler uma bobagem assim, completamente distante da realidade. Cara, esse pessoal que te vende uma fórmula de fazer redação que é facinho e você vai citar o super-herói, vai dar certo, isso aí é furada. Isso aí é furada. A chance da merda é altíssima. Funciona em estatística. Tem muita gente fazendo de um jeito não tão ideal, vamos dizer assim. Um ou outro vai sair bem e você vai acabar vendo só o viés positivo da coisa. A tendência é dar problema. E para fazer uma boa relação entre os argumentos, a gente encosta na competência 4, que é ligada à articulação e usar conectivo adequado. Tem aluno até hoje usando contudo para iniciar a conclusão. Aluno de ensino médio.
é grave. Então, uma estudadinha nos conectivos. Escolhe ali, cara, uns 5 de cada tipo. Você vai mais usar de oposição, de adição, de conclusão. Decora 5 de cada, uns bem bonitinhos. Você vai usar só esses. Não inventa moda para não usar errado. Outra coisa também que tem a ver aí com a argumentação é a modalização. É transferir, mesmo na terceira pessoa, é transferir esse caráter opinativo que o texto dissertativo argumentativo do Enem exige. Mas eu falo de modalização adiante, perfeito? Muito bem, então. Dos elementos essenciais, vocês já conhecem todos eles, tá? Mas vamos pensar nos argumentos agora. Esquece a introdução, esquece a tese. Você já colocou a sua tese está bem escrita, você vai ter lá, então, para fazer o argumento, iniciar. O primeiro argumento não precisa de conectivo. Outra coisa que acontece muito, a galera está iniciando o segundo argumento, puxando dados do argumento anterior. Como é que você vai iniciar o terceiro parágrafo, ou seja, o segundo argumento? Salve, professor Romildo, está participando aí de longe com a gente. Um abraço, meu querido. Minas tem que aprender muito com o Nordeste em relação à educação. Fico satisfeito de você estar aqui. Qualquer coisa pode me interromper e abrir o microfone. Fica à vontade. Então, quando você vai iniciar o terceiro argumento, por exemplo, cara, não retoma elementos do parágrafo anterior. Você acabou de abrir um parágrafo novo, aí o aluno abre um parágrafo novo e começa assim, nesse contexto. Ou às vezes ele abre o primeiro argumento e começa nesse contexto. Não, você acabou de começar o argumento, acabou de começar o argumento. Vai direto na contextualização dele ou vai direto na relação direta com a tese ou com o problema. Vai na frente. O segundo parágrafo de argumento, esse sim você começa com conectivo de adição. Por outro lado, além disso, ademais, por outro lado é a oposição, né? Ademais, além disso, é igualmente importante ressaltar que tal coisa, ou então, além disso, vírgula, é igualmente importante, né, em segundo plano, vírgula, é de caráter urgente ressaltar que, e já inicia o segundo argumento. Decora essas construçõezinhas, vai facilitar muito a produção do seu texto, eu tenho certeza. Perfeito? Então a gente vai ter aí, então, contextualização. A produção do tópico frasal tem uma aula específica, curtinha aqui, que é só sobre produção de tópico frasal. Quer dizer, qual que é a ideia central do seu parágrafo de argumento? Quando você levanta um tópico frasal bem construído, ele vai ser o recheio, vamos dizer assim, do seu parágrafo. As partes superiores e inferiores dele são muito mais fáceis de serem produzidas. Aí você pode entrar com um contexto histórico, com a obra de literatura brasileira, com um filme de repente, que eu prefiro inclusive o cinema brasileiro também. Salve aí, um abraço professor Rodrigo também. Valeu, Diego, por estar presente aí. Tá um time de elite aqui hoje. Sucesso. Inclusive, moçada, acabei de conversar, interrompendo totalmente o assunto. O professor Rodrigo vai começar a gravar algumas aulas junto comigo aqui no canal de biologia, tá? Vamos fazer uma discussão muito bacana aí. Então fica fácil produzir. Depois de ter colocado o seu tópico frasal, quais são as consequências, quem são os mais afetados, o que os problemas estão fazendo nessa esfera do tema que você separou no seu tópico frasal, para você facilitar a produção da sua conclusão. Pensa um pouquinho nisso, tá? Então, mais um aqui. Então, fica atento para esses aspectos todos. Beleza. Falando nos elementos essenciais aí da argumentação, eu separei alguns exemplos de modalizadores que você pode utilizar. Aqui eu coloquei de forma quase que aleatória, tá? Você vai ter aí, por exemplo, evidentemente, reconhecidamente, felizmente, infelizmente, lamentavelmente. Isso vai ajudar durante a sua produção do argumento a expressar valor argumentativo. Recomendo, inclusive, esse material está disponível lá na área do aluno no site da Scribs, tá? Isso vai te ajudar a construir e conduzir o seu leitor com termos como inquestionavelmente, por exemplo, ou de maneira inquestionável, ou verdadeiramente urgente a construção de novas, quando você faz na conclusão, fica muito mais firme o seu texto. O seu texto ele transparece um valor muito melhor para quem está lendo. Recomendo muito, muito mesmo. Vou pegar aqui então um exemplo de um tópico frasal. Ele já está pronto. Agora eu vou precisar desenvolver esse tópico frasal. Esse aqui é o centro do meu parágrafo. Ele deve ter aí 2 linhas se a gente espichasse aí com a letrinha pequenininha. Eu vou tentar, através desse tópico frasal puro, esticar
primeiro contextualizar, colocar consequências e preparar um parágrafo completo. É esse processo que eu quero que você tente imaginar quando estiver produzindo seu texto. Então a gente tem aqui, ó, mesmo com programas sociais, o problema da fome não é solucionado. Isso aí podia estar quase igualzinho lá na tese. O pior é que ela se faz presente em várias cidades e também no campo, independente da região ou estado brasileiro. Perfeito. Então aqui eu tenho um problema que é a fome, poderia ser o tema, por exemplo. Coloquei que ele está presente de maneira quase unânime. A Nicole mandou uma pergunta. Se eu fechar o primeiro argumento com um problema tipo educação, e ele for um problema no segundo, também eu posso continuar? Tipo, falta de inclusão do assunto nas escolas, no segundo ademais relacionado à educação? Pode sim, Nicole, sem problemas. Separar na tese dois problemas distintos ao fim da introdução ajuda mais a construção do texto. Fica mais fácil de fazer, não quer dizer que seja o único caminho, tá? Então a gente tem esse tópico frasal puro. O que eu posso fazer com ele? Primeiro, adicionar aqueles valores de modalização, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando valor argumentativo para depois continuar. O que eu fiz aqui então? Eu tenho aqui programas sociais, por exemplo. Eu posso dar um valor positivo neles para quebrar isso e depois falar da fome. Então, lastimavelmente, por exemplo, mesmo, estou modalizando aí, mesmo em vez de em vez de programas sociais, por exemplo, estou dizendo que eles são excelentes. Então, eu estou elevando o meu nível argumentativo. Mesmo com excelentes programas sociais federais e estaduais, como o Bolsa Família e o Bolsa Escola, aqui eu já comecei a dar exemplo sólido. Estou citando conhecimento das várias áreas. Isso é muito importante e tem a ver com o tema. Eu não estou julgando aqui coisa de super-herói, qualquer coisa aleatória, não. Estou colocando coisas que estão no cerne do tema, por exemplo. E aí usei os tracinhos lá, essas vírgulas gregas aí, que eu acho que fica chique demais. Pouco aluno usa. O hediondo do problema da fome. Então eu comecei já a dar um valor bem... Eu estou exagerando um pouco aqui, acho que pelo exagero fica mais fácil de compreender a ideia que eu quero passar. Aí seguindo, o hediondo problema da fome que afeta uma parcela extremamente considerável de brasileiros não é minimamente solucionado. Eu já comecei a pegar um tópico curtinho e já expandi ele sem adicionar praticamente nenhuma informação nova. A única coisa que entrou de novo ali é o Bolsa Família e o Bolsa Escola que eu estou exemplificando. Exemplificar também é uma estratégia argumentativa. Peguei, então, curtinho e estou expandindo, estou desenvolvendo esse tópico frasal através da modalização. Muito bem. Vou finalizar o tópico frasal grandão e ainda eu não terminei o meu argumento completo, tá? Eu só estou expandindo ele mais ainda. Então, ele vai sair essa partezinha branca de 4 linhas aí, que seria 2, na verdade, se fosse a página inteira. Ele vai sair para isso aqui, ó. Lastimavelmente, mesmo com excelentes programas sociais, aí eu vou colocar mais exemplo ainda, federais e estaduais, como por exemplo o Bolsa Família e o Bolsa Escola, por exemplo, o hediondo problema da fome, que afeta uma parcela extremamente considerável de brasileiros, não é minimamente solucionado. Pontinho para articular melhor, vou colocar um conectivo, sobretudo, o maior e pior agravante é que ela se faz indiscriminadamente presente em pequenas, médias e grandes cidades. Eu estou expandindo ali, ó, a parte do território. E também em áreas rurais, principalmente as mais remotas e isoladas, independentemente da região ou estado do vasto território brasileiro. Então eu peguei um texto muito pequenininho, né, um inicinho de um tópico frasal e consegui destrinchar ele rapidinho. Você faz isso com qualquer coisa. Treinar essa modelização e exemplificação acelera muito seu processo de escrita. Vai acelerar tanto que vai chegar a um ponto que você está treinando, e é para isso que você está fazendo isso e está assistindo aula hoje, eu suponho, que vai faltar espaço na sua folha de redação. Você vai ter tanto volume de conteúdo, você vai ter que escolher o que você vai escrever, mesmo fazendo uma letra petitinha. E aí o corretor vai ler e falar assim, esse aluno aqui, ele entende o que ele está fazendo. Ele não só está desenvolvendo bem a informação, está modalizando, está tendo caráter argumentativo, está demonstrando autoria, ele é o centro do seu texto, mas ele vai usar também elementos para contextualizar o parágrafo e para finalizar o parágrafo com elementos das várias áreas. Então ele vai ter tudo aquilo que um parágrafo de argumento ideal tem que ter. Falando assim parece que é muita coisa. Na prática, quando você começa a escrever, a coisa flui de maneira muito, muito mais rápida. Então, se a gente comparar o tamanho dos dois, eu saí, está aqui em cima de mim, eu saí disso para isso aqui. Então, houve uma mudança muito grande entre um tópico seco, simples, não modalizado, para um tópico modalizado e com pequenas exemplificações. E aí, eu te pergunto, já deve ter acontecido com você,
Está fazendo o texto, fala assim, eu não sei mais o que escrever, eu travei. As minhas ideias esgotaram. Esgotaram? Então segue esse processo. Comece a exemplificar, se tiver, e comece a modalizar. Você vai conseguir expandir seu texto. Eu acho preocupante entregar uma redação no dia do Enem, em janeiro, com menos de 28 linhas. Não quer dizer que o maior texto seja o melhor texto, mas, sinceramente, para mim, falta espaço. É virtualmente impossível fazer uma redação bem construída com 25 linhas, 24 linhas. Não dá certo. Pelo menos você não vai tirar total, isso aí eu te garanto. Tá? Você vai ter que usar o espaço inteiro e vai ser apertado, vai ser sofrido conseguir condensar todas as informações depois que você pega a manha de desenvolver o texto da maneira que a gente está trabalhando aqui desde o início do ano. Tá? Vamos imaginar o seguinte, então, falando agora sobre a conclusão, e aí no final a gente deixa um espaço para bater um papo. Imagina que isso aqui é uma introdução completa. O cristianismo sempre teve maior relevância, atuando principalmente enquanto regime de conduta. Se não me engano, é do texto que eu fiz lá no dia do Enem mesmo. Fundamentalmente, durante a Idade Média, levado ao Brasil anos mais tarde, o catolicismo esteve cristalizado à vivência brasileira, impondo-se e hostilizando inúmeras práticas religiosas indígenas por meio de padres jesuítas a serviço da Companhia de Jesus. Eu tenho certeza que você já estudou o processo de formação do Brasil. Eu tenho certeza que já ouviu falar da Companhia de Jesus, por exemplo. Não tem nada de novo aqui. Posteriormente, contribuindo historicamente para a segregação e criminalização de religiões africanas, ainda durante o período colonial. Você lembra quando caiu esse tema lá no Enem? Aí o conectivo, e agora então, eu contextualizei sobre o catolicismo, a Companhia de Jesus, contexto histórico brasileiro, ainda que, agora vem a tese, que a liberdade religiosa tenha sido legalmente conquistada nas últimas décadas, e vem as duas partes da minha tese. O preconceito cristalizado e imbuído historicamente, então uma parte da tese é preconceito, histórico principalmente, ainda se faz presente em nossa sociedade. E aí o segundo problema, gerando danos e acarretando a discriminação e violência. Usei termos aí, inclusive, né, religioso, discriminação, violência, termos que são sinônimos aos termos que estavam na tese. Essa introdução a gente consegue separar dela aí, ó, essas partezinhas mais importantes. Preconceito, se faz presente, ele gera discriminação e violência. Com isso aqui eu consigo construir o texto inteiro. É esse processo que você deve seguir para produzir essa argumentação, é extrair isso da sua tese. Fez a introdução bem feita, o argumento ele vai vir como a onda, ele vai te invadir, você vai conseguir deslanchar na sua redação. Você consegue construir um tópico frasal. Vamos pegar então ali a tese. Preconceito cristalizado e imbuído ainda se faz presente. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, contextualizar, sei lá, seguir na direção oposta do que de fato propõe por meio do cristianismo. Infelizmente, lembra dos valores modalizativos? Muitos líderes religiosos têm se valido da audiência que possuem para associarem-se ao Estado de Direito e fomentarem a perseguição e opressão, vilipendiando outras seitas, grupos religiosos e minorias sociais. E aí, vamos pensar, e aí fica fechadinho aí o tópico frasal. Vamos guardar ele agora, eu não vou falar das competências de novo, não. Eu tenho aqui agora a contextualização do argumento. Negar a pluralidade religiosa em uma nação eticamente tão diversa como o Brasil é vedar os olhos à realidade que vivemos. Você pode decorar essa frase, tirar a parte que é de religião e trocar para outro tema e usar isso no seu texto. É isso que eu comentei no início da aula de hoje, de você poder ir construindo pequenas frasezinhas para usar posteriormente. Nesse sentido, o Estado deve naturalmente voltar-se às minorias religiosas a fim de garantir a liberdade teológica. Aí eu ponho o conectivozinho e venho. Agora eu posso encaixar aquele tópico frasal que eu produzi no meio do meu argumento. Então em amarelo eu tenho um contexto, em branco aqui eu tenho aquilo tudo que eu construí antes, né? Seguindo a direção oposta, blá, 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 blá. Perfeito. Agora eu vou vir com a parte final da minha argumentação, eu posso colocar mais dados aqui também, ou já começar a apontar para os problemas mais graves para preparar o terreno para fazer a conclusão. Veja, tudo que está em branco agora é o anterior. Eu vou ter ali em branco, então, o contexto, que termina em entretanto. Então, continuando, depois, entretanto, eu tenho o tópico frasal, que eu tirei ele da tese, eu não tirei ele do nada. E agora eu vou começar a fechar a minha conclusão. Não obstante, assim a sociedade, lamentavelmente, usando a modalização do mesmo jeito, torna-se uma espécie de santa inquisição moderna, que julga e também aplica duras penas. Você consegue perceber esse processo? Ela julga e aplica duras penas, hostilizações e até mesmo linchamentos. E aí eu fiz um paralelo com a Santa Inquisição, só que modernizando, contrariando o bem-estar social. Então vamos voltar ali. Não obstante, agora com o conectivo, estou seguindo a finalização do meu argumento.
Assim, a sociedade, lamentavelmente, torna-se uma espécie de Santa Inquisição moderna que julga e também aplica duras penas, hostilizações e até mesmo linchamentos, contrariando o bem-estar social, a democracia e a legalidade, negando a harmonia política proposta por Aristóteles. O que isso quer dizer? Agora eu estou encaixando a frase de um pensador. Essa frase ela nem está bem articulada no tema, mas como está muito bem juntinho, está dentro do parágrafo, eu estou fazendo uma citação aí indireta, né, que defende a necessidade de convivência por sermos seres políticos. Aí fica bom. Não é pôr um ponto do nada e citar lá Nelson Mandela, igual a galera faz, joga uma frase solta, Aristóteles mesmo, ou Sócrates, qualquer coisa assim. Então, tenta encaixar isso dentro do seu texto. Ainda não terminei. Ficou assim, então. E agora eu vou preparar o terreno para começar a fazer a minha conclusão. Se eu não tivesse espaço, de repente esse fosse o meu segundo parágrafo de argumento, poderia estar pronto aqui, né? Para não fazer um gargalo na conclusão. Essa parte amarela que eu queria sanar essa dúvida, que era a dúvida que eu comentei no início da aula, que muita gente tinha. Veja o que eu estou fazendo aqui. Isso somente é possível devido... O que acontece? Deixa eu até aparecer aqui. A galera vai fazer essa parte aqui da redação e aí coloca assim, ó. Portanto, fica evidente a necessidade do governo de criar ações... Aí quando você fala a necessidade do governo de criar ações, o governo deve, portanto, criar ações voltadas ao ensino religioso. Quando você faz dessa maneira, você já está apresentando a solução no seu argumento. Não é isso que eu quero. Você vai deixar isso para o final. Aqui você vai fazer o contrário. Você vai dizer que as coisas que precisam ser feitas não estão sendo feitas. É muito fácil perceber isso. Agora, veja. Isso somente é possível devido à ausência... Teria que ter uma crase ali, né? De políticas preventivas e ações governamentais voltadas ao ensino religioso adequado, capaz de formar cidadãos plenos e voltado ao pensamento da inclusão e respeito social. O que eu fiz agora? Pensa bem, para produzir a minha conclusão, como é que ficaria? Veja de exemplo, essa partezinha final já é minha conclusão, isso que está em amarelo. Já está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso justamente no contrário. Muito simplesinho. Já que não tem a política pública preventiva, qual que é a minha proposta? Criar políticas públicas preventivas. Qual que é o objetivo da minha proposta? Fazer cidadão pleno, voltado ao pensamento de inclusão e respeito social. Tá pronto, eu só vou inverter e colocar o agente aí, que pode ser o governo, por exemplo. Aí veja, em amarelo, poderia dizer assim, ó, portanto, vírgula, pegando só o que está aqui, para ficar bem facinho, bem mastigadinho. É indispensável que, posso colocar, o governo federal, vírgula, em parceria com o Ministério da Educação e Cultura, vírgula, desenvolvam a nova prática de política pública voltada à inserção do ensino religioso, porque quando eu coloquei ensino religioso aqui, eu já criei brecha para citar o MEC como agente, por exemplo. Ao ensino religioso includente, em vez de falar da idade de inclusão, para não ficar idêntico, includente. Capaz de formar cidadãos plenos, sem construções ideológicas voltadas para o preconceito e desrespeito às minorias religiosas. Ponto, acabei minha conclusão aqui de cabeça na hora. Fica muito mais fácil de fazer assim. Para a gente fechar, antes de abrir o espaço para a gente tirar as dúvidas, tá? Coisas que você pode fazer. Reutilizar elementos de um dos problemas da tese para produzir o tópico frasal. Isso vai acelerar muito o seu processo de produção de argumento. Modalizar e reestruturar o tópico frasal para ele atingir um tamanho mais adequado. Vai anotando aí. Adicionar a contextualização, baseando em conhecimento das várias áreas. Colocar lá consequências, exemplos, informações. Quanto mais dados das outras áreas você colocar, melhor, tá? Se a gente voltar aqui no parágrafo, vai perceber que... Cadê? Cadê? Eu quero ele inteirinho. Eu percebi que eu citei aqui a questão do Estado brasileiro, falei do Estado de Direito, falei, por exemplo, da Santa Inquisição, fazendo um paralelo com a modernidade, e depois citei Zoon Politikon do Aristóteles. Eu tenho 3 elementos externos. Eu não soltei uma frase no meio do nada, tá? E aí eu poderia citar aqui alguns filmes também brasileiros sobre esse mesmo assunto, perfeito? Então a gente tem reutilizar os elementos da tese para fazer o tópico frasal, modalizar e reestruturar o tópico frasal, adicionar contextualização para criar conhecimento das várias áreas. Aqui a parte de história e sociologia ajuda demais, a geografia também, ou de ciências, dependendo do tema, se for meio ambiente, por exemplo. E aí depois preparar o terreno da maneira que eu ensinei, que é essa partezinha de amarelo aqui,
para fazer a conclusão. Olha quanta coisa você tem que seguir para fazer um parágrafo de argumento. E quando você segue todos esses passos, toda essa diretriz, dava até para a gente fazer um desenho em setinhas aí, um esquema assim. Vou ver se eu faço isso e coloco lá no grupo para vocês. Quando você segue tudo isso, o parágrafo ele flui de maneira natural. Você não consegue fazer ele com menos de 7, 8 linhas, não. Ele vai atingir o tamanho adequado, porque são vários passos que vão inflar e vão construir de maneira sólida um argumento bem produzido. Perfeito? E aí a gente encerra o conteúdo que eu gostaria de ter apresentado para vocês agora e fazer essa revisão. Na semana que vem eu vou marcar, provavelmente no mesmo horário, inclusive, no mesmo dia, outra aula para a gente falar de outros pontos da redação, inclusive com mais exemplos de outros textos, inclusive textos de aluno que eu já coletei com a galera. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Os professores estão presentes também. O microfone está aberto. Nicole, se precisa de uma proposta de intervenção só, eu acho mais fácil fazer com duas. Dá para fazer com uma, mas é mais difícil, a conclusão fica difícil. Tá? Com duas é mais fácil, porque você faz uma agente, proposta, né, o que tem que ser feito, como que tem que ser feito e segue. E aí você coloca lá as consequências e tal, metodologia, etc. Põe um ponto conectivo e faz outra. Ana, quantidade de conectivos, eu acho que é bobagem a gente preocupar com isso, não tem necessidade não, até porque eu sempre uso muitos, é difícil eu colocar um ponto final e não colocar um conectivo ali. Tá? Então, agora não precisa ficar contando os conectivos não, quando o texto está bem articulado, isso flui de maneira natural. Tá? Até porque você escreve muito bem e seus textos são muito bem articulados, eu acho que você não deve esquentar a cabeça com isso não. Nicole, é melhor fazer uma completa com todos os elementos do que fazer uma completa e a outra com uma linha, 2 linhas. É melhor fazer uma só. O ideal é fazer as duas aí com 3 linhas cada uma e a sua conclusão vai ficar aí com 6 linhas, tá? Por aí. Tranquilo? Luísa, vamos fazer aula de conclusão sim, tá? Enquanto a gente não faz esse encontro só sobre conclusão, vou sugerir assistir a aula que tem no canal completa sobre isso. O professor Romildo disse agradecer a generosidade de sempre e facilidade de exposição a conteúdos. Professor, tem sido muito prazeroso trabalhar com vocês lá do Nordeste. A gente tem que aprender demais. Minas Gerais está engatinhando em relação a vocês, viu? E com detalhamento é a questão de separar pelo menos 3 elementos externos para cada parágrafo, ou pelo menos 2, tá? E não se usou filme no primeiro argumento, então usa um pensador no segundo. Se usou literatura brasileira no primeiro, então usa um elemento histórico no segundo. Tenta variar, tá? Para não ficar só citando as mesmas mídias, as mesmas fontes externas no texto inteiro. Mas alguém gostaria de perguntar alguma coisa? O Arthur, vai ficar gravado sim. Se não der erro, estou gravando desde o início. Aí eu vou postar na íntegra lá no YouTube. Perfeito então, moçada. Sucesso para vocês, bons estudos e muito obrigado pela presença. Estava morrendo de medo de ficar falando sozinho aqui hoje. Até mais, valeu. Então até semana que vem. Valeu, moçada. Até mais. Saudade também. Ao presencial, tudo de bom. Valeu, Marcelo.